Eu comecei a ter ideação suicida e com 12 anos eu tentei suicídio pela primeira vez. Nossa. Com 13 anos, a escola percebeu que eu tinha machucados pelo corpo. E como eu estudava numa escola muito pequena e acolhedora, eles notaram rapidamente as minhas dificuldades. E daí eles chamaram meu pai para uma reunião e sugeriram que eu começasse um acompanhamento psicológico. E assim foi feito. Quando eu entrei no ensino médio, eu mudei de escola. De uma escola pequena e acolhedora para uma escola conteudista focada no pré-vestibular, onde eu era apenas um número e uma nota para eles. Todo mundo conhece uma escola assim, que tem naquele outdoor assim, passou em primeiro lugar para medicina, nananã. Todo lugar tem uma escola dessa, no Rio um monte. Só que eu também mudei de psicóloga nessa época, para uma mais perto da escola. E na primeira consulta ela já percebeu a necessidade e me encaminhou para atendimento psiquiátrico. Era em 2012, o ano que tudo mudou. Parece até título de filme. Comecei a fazer tratamento, tomar medicação, estava completamente isolada na escola e tinha muitas crises lá. Isso foi no meu aniversário de 15 anos. Eu usava luva porque eu tinha muita vergonha das minhas cicatrizes, que naquela época eram bem menores. As minhas notas começaram a despencar, eu não entendia o método de ensino da escola, eu não gostava de estar na escola e passei de uma boa aluna em notas para uma aluna problema em comportamento e em notas. Daí eu não durei nem 6 meses frequentando a escola diariamente. No dia 18 de agosto de 2012, eu tentei suicídio precisando de hospitalização e internação em UTI. No dia 26 de agosto, uma semana depois, fui internada no hospital psiquiátrico pela primeira vez. Internações e tratamentos psiquiátricos. Entrei na minha primeira internação psiquiátrica em 2012 e recebi alta da última em 2020. Nesses quase 8 anos, passei por 15 internações psiquiátricas. Para quem diz aí que isso é coisa do passado. A duração da internação mais curta foi uma semana e da mais longa 1 ano e 4 meses, direto internada. Mas a duração da maioria variava entre 2 e 6 meses. Terminei o ensino médio de dentro da internação, sem frequentar a escola. Então o que eles faziam? Falavam para eu ler as apostilas e eu ia para a escola fazer as provas. E aí o que acontecia? Eu reprovava em tudo. E aí o que eles faziam? Me passavam. Porque eles falavam, não, eu tenho certeza que ela sabe. Só que na verdade o que eles queriam dizer era, pelo amor de Deus, tira esse problema da minha escola. Passei meu aniversário de 19 anos internado e o de 20 anos também, na mesma internação. Passei 2 natais, 2 réveillons internados da Copa do Mundo do Brasil, 2014, e as Olimpíadas do Rio, 2016. O que de fato é irônico, já que eu moro no Rio. Então eu assisti tudo pela TV. Parecia que eu era de outro estado do país. Passei inúmeros aniversários de pessoas queridas, internada, perdi festas, viagens, eventos, uma adolescência inteira. Mais de 1.200 dias institucionalizada. Esse aqui só eu recebendo alta de uma das internações, mega feliz. Esse aqui é o contador de dias que eu botei na minha maior internação, 483 dias. Então, diagnósticos e mais diagnósticos. Durante esses anos de tratamento e internações psiquiátricas, passei por mais de 20 psicólogos. A maioria largava o meu caso, porque, segundo eles, eu não queria melhorar. Eu não me esforçava o suficiente. Passei por pelo menos 10 psiquiatras, entre eles médicos que me acompanhavam apenas durante as internações, os plantonistas, médicos que faziam residência de psiquiatria no SUS, quando eu tratava no ambulatório do SUS, e médicos que lutavam muito em ações e locais. Não, gente, não. Nesses 10 anos de acompanhamento psicológico psiquiátrico, antes de chegar ao diagnóstico de autismo, eu recebi inúmeros diagnósticos. Entre depressão, distimia, transtorno de ansiedade, transtorno de personalidade borderline, transtorno de personalidade histriônica, bipolaridade, transtornos alimentares, compulsão alimentar e bulimia, TDAH, muitos diagnósticos equivocados, alguns diagnósticos de comorbidades e nenhum diagnóstico de autismo. Gente! Aí eu falo que eu sou sommelier de remédios, que eu Nossa, provo muitos cara! remédios.
Essa aqui é uma lista de todos os remédios que eu já tomei na vida, psiquiátricos. Teve uma época que eu cheguei a tomar 12 tipos de remédio psiquiátrico por dia, 18 comprimidos por dia. E eu falo que eu sou sommelier de remédios e de CIDs também, porque que é? eu tenho um monte de laudo, um monte de CID, gente. Isso aí é só um exemplo. Esse 32 eu escrevi rápido, eu errei. Não é paroxetina. Saiu errado, tá? Mas Zolpidem. Zolpidem, cara. Desculpa. Jesus. Relacionamentos e socialização. Eu sempre tive muita dificuldade nesses quesitos. Eu sempre tentei fazer o que eu acreditava que as pessoas queriam que eu fizesse, o que me levou a situações muito difíceis. Até 2018, com 21 anos, eu nunca tinha tido um relacionamento amoroso. E a verdade é que até ali eu nem queria, mas eu me sentia pressionada para ser normal, sabe? Todo mundo namora, né? E eu queria muito me encaixar. Daí eu conheci um jovem dentro do hospital psiquiátrico e ele estava em tratamento para dependência química. E nosso primeiro encontro, nós decidimos namorar a sério. Tudo certo, se não fosse ele usar droga todo dia, me pedir dinheiro e depois me ameaçar e por fim me bater para conseguir o dinheiro. Ficamos quase 5 meses juntos e muito provavelmente eu nunca teria terminado o relacionamento. Mas a mãe dele obrigou ele a terminar comigo, porque tinha crise eu, tinha crise ele. E ela falou, pelo amor de Deus, né? Dor não dá. Nossa. A alimentação. Eu cheguei à obesidade mórbida, pesando 140 quilos aos 18 anos, devido à compulsão alimentar e uso excessivo de medicação psiquiátrica. E me submeti a uma cirurgia bariátrica 2 meses após meu aniversário de 18 anos. Meu Deus. Durante o meu único relacionamento, esse com 21 anos, eu entrei no hiperfoco em emagrecer. Eu contava calorias, estudava sobre o assunto, me automedicava para perder peso, pensava nisso o dia inteiro. E aí eu desenvolvi a bulimia e anorexia. Nessa época eu fui internada algumas vezes no CTI, com problemas cardíacos, né? Porque eu tomava muito laxante diurético e seu coração não gosta disso, podem acreditar. Eu sempre tive muita seletividade alimentar, que contribuiu muito para a minha dificuldade nesse quesito. Mas até o diagnóstico de autismo, eu chamava de ter paladar infantil ou ser fresco. Daí a seletividade alimentar. Eu tenho muitas dificuldades com a alimentação. Eu não aceitava comer nem provar nenhum legume, fruta ou verdura. Até hoje eu não como nenhum legume, fruta ou verdura. Nossa. Mas dessas categorias eu como batata e milho. Mas eu me engano falando que batata não é legume, é carboidrato. Eu nunca gostei de beber água. Sempre foi uma dificuldade muito grande para mim. Atualmente eu não bebo água. As pessoas falam que como assim? Você já teria morrido se você não bebe água. Eu não bebo água. Eu aceito todos os líquidos como refrigerante e leite, mas muito pouco. Quase 100% da ingestão de líquidos minha diária vem do refresco de Guaraná natural. Eu sempre trago foto porque na maioria dos estados não tem, mas o Rio é muito famoso. É praticamente impossível de achar por aqui. Então, quando eu vou viajar, eu levo uma mala, que eu não vou encontrar. A base da minha alimentação atualmente são ultraprocessados, sim, péssimo, sabemos. E a maior parte da comida de verdade que eu aceito comer precisa estar gelada, como a comida japonesa. E em certos períodos da minha seletividade alimentar, tem certos períodos que ela piora. Então, no último deles, eu passei várias semanas só comendo miojo e mingau. Tá, alterações sensoriais. Da infância, eu só parei de chupar chupeta completamente com 8 anos. Eu comecei a parar com 5. Mas aí meu irmão nasceu e entrou lá em casa, um monte de chupeta. E adivinha, meu irmão nunca pegou chupeta. Que curioso, né? Deve ser porque eu roubava dele. Usei uma madeira até os 11 anos. Usaria até hoje, sinceramente, uma madeira tão confortável. Gente, além meu disso, Deus eu tenho sensibilidade auditiva. Então, nas festinhas infantis, por exemplo, sempre me escondia debaixo da mesa na hora dos parabéns ou quando as crianças iam estourar de bexigas e balões. Essa aqui sou eu, com um aniversário que nem é meu, muito feliz, tá vendo? Nossa. Feliz demais no parabéns. Eu nunca consegui usar perfume, pra mim já é extremamente difícil usar desodorante. Mas eu deixo claro que eu uso, tá? Eu uso. Eu nunca consegui, já me forcei várias vezes a isso pra tentar me encaixar.
Usar maquiagem, creme, hidratante, acessório como brinco, colares, pulseiras e anéis. Uma seguidora me deu esse anel que é um anel regulador, ele roda. Então, a primeira vez que eu consigo usar anel. Alterações sensoriais. Eu tenho dificuldade de lavar o cabelo, até pentear dói muito. E assim, como muitas crianças autistas têm essa dificuldade, eu tento explicar de forma didática. Que com certeza a maioria de vocês trabalha e convive com crianças. Sabe quando você pega muito sol e sua pele fica vermelhinha? É sensível por causa do sol? Ardendo. Então, parece que o meu couro cabeludo está sempre assim, como se eu tivesse pegado muito sol, tivesse ardendo. Então, até lavar, pentear, dói muito. Inclusive, se eu tomar banho no chuveiro, que é água muito forte, já dói. Então, é bem sensível mesmo. E a minha filha é igualzinha. Eu tenho muita dificuldade de fazer e até cortar as unhas. Me incomoda demais. Isso também é uma dificuldade recorrente na criança autista. Eu também explico de uma forma muito didática. Sabe quando você corta a unha e você corta um sabugo? Que fica incomodando, tipo, doendo? Qualquer corte de unha pra mim é cortar no sabugo. É como se eu desprotegesse a ponta do meu dedo, tudo que eu encosto sensível. Outra coisa é escovar o dente, que pra mim é muito difícil. É uma das atividades mais aversivas. E aí se eu não for incentivada, digamos assim, para não dizer, vai logo, eu não escovo. Então, só que agora eu fui no dentista, eu tô com mais cáries, ela falou, seus dentes vão cair se você não escovar. Eu falei, bom, então a gente tem que dar uma esforçada aí. Mas ainda tá sendo difícil, eu não ando descalça, porque o chão é muito duro. Tem esses dois extremos do autismo, porque minha filha não calça sapato de jeito nenhum, ela só anda descalça. E eu não consigo pisar no chão sem sapato, eu só uso tênis ou chinelo. Mas simplesmente eu não comprei, meu chão é extremamente duro. Pra mim tinha que botar colchão no chão do mundo todo pra você andar. Eu não ando na ponta dos pés em geral, mas quando eu tô descalça, eu fico tentando tirar o máximo possível do pé do chão pra evitar a dureza do chão. Uso sempre as mesmas roupas, confortáveis, nada que aperte, nada que pinique, nada com etiqueta. Se eu tentar usar outra coisa sem ser isso, eu me coço e me belisco até me machucar. E eu nem percebo que aquilo está me incomodando. Então, quando eu tento usar uma legging de academia, por exemplo, eu fico assim toda hora, puxando a legging porque está me incomodando, está me pinicando. E aí eu só fui perceber isso uma vez que eu passei o dia todo com a legging, não percebi que estava me incomodando, apesar de ficar toda hora assim, e eu não percebo. E aí quando eu tirei a legging, minha perna estava toda roxa. Tipo, eu estava toda beliscada. Eu falei, meu Deus do céu, o que aconteceu aqui? E o caminho até o nível 3 de suporte. Muita gente não sabe, mas eu já fui nível 3 de suporte. Aí a pessoa fala, meu Deus, como assim? Você fala. Mas a necessidade de suporte não depende apenas da fala. Eu sou muito falante, extrovertida, falo pelos cotovelos, mas já precisei de muito suporte. Vocês vão entender. Em uma das minhas últimas internações, fui internada no hospital no interior de São Paulo. E ali eu entendi o quanto o ser humano poderia ser cruel. Eu passava horas e horas, cheguei a passar 3 dias inteiros amarrada, pelos pés e pelas mãos, em uma maca. O que é uma sensação de pânico absoluto para qualquer pessoa, eu imagino. Mas para quem é TDAH, foi terrível. A minha seletividade alimentar piorou muito nessa época. E eu só comia mingau de farinha láctea. Então meu pai tinha que ir no hospital entregar latas de mingau para poder me alimentar. Eles roubavam as minhas roupas e pertences diariamente. Eu era extremamente dopada. Eu tinha crises de hipoglicemia, onde mesmo passando mal, eu não conseguia comer porque eu estava muito sedada, né? Daí eu fui salva mais de uma vez por colegas de quarto que me davam comida na boca, já que eu não conseguia levantar sequer. Nessa internação, algumas vezes quando me amarravam, me deixavam com um profissional masculino de enfermagem que abusou sexualmente de mim enquanto eu estava amarrada na cama. Eu tentei denunciar, mas obviamente ninguém acreditou e eu precisei conviver com aquela pessoa diariamente. Depois disso, eu só queria ir embora daquele lugar. Não me importava se ia sair viva ou morta.
Só queria sair de qualquer jeito. Eu estava muito reativa, em pânico. Eu não sabia o que fazer para sair daquela situação. Foi aí que eu engoli uma pilha do controle renal. O hospital psiquiátrico me transferiu para o hospital clínico. E eu fiz uma cirurgia para remover a pilha do intestino. Infelizmente, eles me levaram de volta para o hospital psiquiátrico após a remoção. E lá eu fiquei até o fatídico dia da pior crise que eu já tive. A pior crise que eu já tive. Depois de 3 meses internado, o psiquiatra que me acompanhava chegou com a notícia maravilhosa que eu teria alta naquela semana, no sábado. Eu não poderia ter ficado mais feliz. Arrumei minhas coisas, me despedi de todo mundo. Só que então o médico, no sábado, me disse que houve um erro de comunicação. E meu pai não teria como vir do Rio de Janeiro para me buscar em São Paulo naquele final de semana. A alta seria adiada para o final de semana seguinte. Eu falo que naquele dia, naquele momento, deu um tela azul na minha cabeça, porque eu não consigo sequer lembrar o que eu pensei. Só consigo lembrar o desespero que eu senti com aquilo. E para muitas pessoas pode parecer algo pequeno, afinal, já tinha passado 3 meses internada, né? Qual a diferença de uma semana a mais? Mas eu não soube lidar com aquela mudança de planos, a quebra da previsibilidade, toda aquela frustração. Então eu saí correndo da sala e me joguei de um andar para o outro, uns 7 metros mais ou menos. Caí em pé, dentro do hospital psiquiátrico. Meu Deus. Tive 8 fraturas. Fraturei os 2 pés, fraturei a perna direita, 2 vértebras da coluna. Precisei de 2 cirurgias reconstrutoras e mais de 6 meses de fisioterapia intensa para reaprender a andar. Aos sensíveis, o próximo slide tem fotos de registros daquela época. Então, quem for sensível pode fechar o olho. Deixa eu ver. Registros daquela época. Isso foi quando assim que eu cheguei no hospital, ficou muito inchado, então eu tive que ficar uma semana com a perna para cima até desinchar para eles poderem operar. Daí isso foi logo depois da internação e um pouco depois, né, porque eu já vou tirar os pontos. Radiografia da perna direita, da perna esquerda. Alguns médicos achavam que eu nunca mais ia andar, mas estou eu aqui, sapateando. E aquela foto é uma das únicas que eu tinha do colete que eu tive que usar há 6 meses por causa da fratura na coluna. Essa é minha cachorra. Meu Deus. Nível 3 de suporte. Pior fase da vida, né? Depois da alta do hospital clínico, o hospital psiquiátrico finalmente não me aceitou de volta. Aparentemente eu era um caso grave demais de fragilidade. Quando eu voltei para o Rio de Janeiro, eu me encontrava em nível 3 de suporte. Eu tinha crises diariamente, me agredia de diversas formas e até possivelmente letais. Meu pai tentou deixar a casa o mais segura possível para mim naquele momento, com remédios e janelas trancadas, com correntes e cadeados. Nossa. Usávamos talheres, pratos e copos apenas de plástico. E meu pai penteava meu cabelo por trás das minhas unhas todos os dias. Eu era supervisionada 24 horas por dia, com 2 pessoas se revezando. Meu pai amarrava os meus pés aos pés dele. Esse foi o pretexto que ele criou. Aos pés dele quando íamos dormir. Ele dormia no chão e eu na cama. Meu Deus. E aí se eu tentasse acordar de madrugada, ter crise ou fugir, e eu mexesse a perna, ele mexia a perna dele, ele acordava. E só assim ele conseguia dormir em paz. Abusos, violências e impacto disso na minha vida. Aos 9 anos, fui vítima de abuso sexual por um parente nas festas de fim de ano, na casa da minha avó. Isso seguia acontecendo todos os natais, até os 17 anos. Eu não conseguia contar o que de fato estava acontecendo. Eu só implorava para não ir, dizendo, eu não quero ir para lá. E aí que você vê a dificuldade de comunicação. Porque eu pude evitar, mas não consegui explicar. E até hoje eu tenho muito isso, né? Ali, só que com 17 anos, acabou aquela violência, porque eu fui estuprada em vez de fato pela primeira vez. Nossa, como assim? Ali eu fui estuprada pela primeira vez, mas infelizmente não a última. Eu precisei fazer mais de uma vez profilaxia pós-violência sexual no posto de saúde. O que não é nada agradável, principalmente porque você tem que levar injeções de bezetacil, que é o tratamento para sífilis,
e ficar tomando coquetel de remédio por um mês. E aquele remédio, primeiro, é um comprimido desse tamanho. Segundo, que deixava os meus olhos todos amarelos, a minha pele amarela. Ele era horrível, dava muito efeito colateral. Nessa época, eu comecei a desenvolver o transtorno de estresse pós-traumático complexo. E após o diagnóstico tardio, eu pude começar a entender a dimensão das violências que eu sofri. Pois muitas delas eu nem considerava violência na época, principalmente durante as internações. Eu tinha na minha cabeça, isso é muito difícil de entender, eu comecei a trabalhar na terapia há pouco tempo, na verdade, que tudo que todos os profissionais faziam, dentro da internação psiquiátrica ou até no ambulatório, tudo que eles faziam sempre era em prol do meu bem-estar. Na minha cabeça, nunca, nenhum momento passou que alguém pudesse fazer alguma coisa pro meu mal, ou pensando só no dinheiro. Eu sempre tive certeza que tudo isso, aquilo ali era parte do processo. Então, tipo, se alguém estava fazendo alguma coisa que me magoasse muito, eu sempre pensava, tá, mas é pro meu bem. Mas nem sempre. É pro nosso bem. Eu nunca soube eu conseguir me defender. Até hoje eu tenho muitas dificuldades de me defender, eu sou facilmente enganada pelas pessoas. E uma das minhas principais dificuldades pelo diagnóstico tardio foi que eu não conhecia nem entendia meus limites e gatilhos pré-crises. Então eu sempre ia muito além do que eu aguentava, do que eu suportava. Isso ainda é uma grande dificuldade para mim. Mesmo sabendo agora melhor sobre os meus limites, eu me esforço muito para performar da forma que a sociedade espera, como uma adulta e mãe que sou. Mas a que custo, né? Por isso eu preciso de suporte para sair de casa. Eu estou sempre em hipervigilância. Se você chegar perto de mim e eu não perceber, eu não ouvir que você chegou, eu vou tomar um susto danado. Eu falo que é igual sabe o estado aranha, aquele reflexo do Homem-Aranha, que ele sente o perigo e fica tipo... Comigo o tempo todo, eu tô sempre assim, eu tô sempre esperando o perigo que quase nunca tá lá, mas eu tô sempre tipo, caraca, e agora? E sofro com pesadelos terríveis e flashbacks, toda noite pesadelo. Não consigo argumentar, eu tenho pânico de grito, conflito, sofro muito com situações de elo, que são fugas, né? Então, essa questão do autista sair correndo, sem rumo, fugir de casa. Quando eu fico muito sobrecarregada ou sob estresse, eu não sei lidar, eu não consigo argumentar, eu só saio andando. Isso já me rendeu me perder, parar em outros lugares, em viagens, dormir na rua, porque eu não conseguia voltar para casa depois. Eu falo que o meu anjo da guarda trabalha ganhando insalubridade. Eu não consigo acessar direitos como a fila prioritária ou assento preferencial em transportes coletivos. Justamente porque se eu entrar numa fila preferencial e alguém falar pra mim, isso aqui é fila preferencial, você não devia estar aqui não, o que eu vou fazer? Tá bom. E aí é tudo ruim, né? Eu tenho que ter sempre que alguém não tá argumentando por mim, porque eu não sei me defender. Eu não consigo priorizar, eu me distraio e eu me sinto muito carregada pelos estímulos. A primeira coisa que eu fiz quando eu entrei no palco aqui hoje, eu falei, caraca, eu não consigo com essa luz. Já tem luz de trás, a luz da frente eu vou ficar doida. Mas aí abaixaram a luz, então já deu uma boa diminuída. E aí eu me sinto muito sobrecarregada, eu não consigo me concentrar. E aí com isso eu tenho muita dificuldade até para atravessar a rua. Eu acho que isso é uma forma muito fácil de explicar. Porque quando o meu cérebro, eu não consigo ignorar nada. O cérebro do neurotípico, se tem algum barulho, uma luz, alguma coisa que o cérebro considera que não é importante, ele ignora. Ele foca ali no que é importante. Eu não. Eu consigo, tipo assim, meu cérebro não ignora nada, ele capta todos os estímulos. Então a luz, o barulho, cada pessoa andando aqui, eu tô notando. Então, tipo assim, é impossível. Tipo, quando eu saio na rua, é pássaro, é gente, é barulho, conversa, luz, tudinho eu noto. Eu não consigo ignorar nada. Então, facilmente meu cérebro fica hiperestimulado e já tô, Jesus do céu. Primeira coisa que dá é muita dor de cabeça. E depois eu vou escalando a crise. Então, a minha dificuldade de atravessar a rua acontece por quê? Eu tô ali olhando a rua, mas eu também tô percebendo tudo ali em volta. Aí vem o carro, aí eu falo, pô, será que dá pra ir?
Mas eu tô também distraída com tudo. Eu falo, dá, não dá, dá, não dá. Aí quando ele tá aqui, eu falo, não, dá sim. Não dá, gente, não dá. Ou você vai antes ou desiste. Até mesmo quando eu vou atravessar a rua com alguém, eu sinto muito medo. Então eu atravesso a rua sempre de mão dada. O isolamento social durante a pandemia. Durante a pandemia, todo mundo sabe que a pandemia foi um negócio horrível, né? Mas pra mim, não a pandemia em si, mas o isolamento social foi maravilhoso. Meu pai entrou em home office, me dava suporte pra tudo. A rotina era previsível, não tinha sobrecarga sensorial e nem social. Eu diminuí gradativamente a utilização do MESC, que é a camuflagem social. Eu passei a fazer mais estereotipias, mais ecolalias. Antes eu tentava o máximo para fazer eu ficar parada. E agora eu não ligo, eu saio andando por todos os lados. Inclusive em casa, no primeiro lugar eu consegui fazer isso. Andar, rodar, pular, sacudir e falar sem parar. Eu sou uma faladeira. Eu não precisei mais me preocupar em ser julgada e me encaixar. Então eu comecei a me sentir mais tranquila e regulada. E daí foi um efeito dominó. Quando eu comecei a comunicar melhor o que eu estava sentindo, porque eu estava mais regulada, eu fui, e também somado ao fato de estar mais regulada, eu comecei a diminuir a necessidade de me comunicar por meio de comportamentos autolesivos. Porque o comportamento é comunicação. Então, quando eu não conseguia falar, quando eu não conseguia me regular, eu mostrava que eu não estava bem. Daí a gravidez, né? Durante a pandemia, eu usava muitos aplicativos de relacionamento para bater papo. Mas eu nunca tive, ainda não tenho, muita noção de riscos ou perigo. E foi assim que o primeiro encontro eu engravidei. Nossa! A gravidez foi muito desafiadora, eu não conseguia distinguir forma de enjoo. E conforme o bebê foi se desenvolvendo, eu passei a ter crises sensoriais, ao sentir ela mexendo. Aquilo não parecia nada certo. Então eu ia para o hospital, antes que eu sentia ela mexer, eu ia para o hospital, doutor, tem algo errado. E ele fazia o ultrassom e falava, não tem nada errado, ela só está mexendo. Falou, isso não é normal. A Ana Laura nasceu prematura de 30 semanas e 5 dias. Ou para as pessoas como eu, é ruim em semanas, quase 8 meses. Com 1,5 kg e 42 centímetros e um trabalho de parto extremamente rápido e indolor. Logo depois que ela nasceu, muita gente me perguntou, como é que foi o trabalho de parto? Eu falei, olha, não dói nada. Mas eu acho que eu não sou parâmetro para isso. Até a própria obstetra que fez meu parto falou assim, mulher, você nasceu pra parir. Tu tá aqui nesse lugar, as mulheres estão gritando, chorando, e você tá tipo, fazendo piadinha. E eu tipo, porque eu não tô incomodada, mas eu tô com calor, tu sabe dela, na ajuda do ar. Ela falava, meu Deus. E aí durou 30 minutos. Meu irmão me acompanhou no parto. E ela passou 43 dias internada na UTI neonatal. Foi tão rápido que meu pai nem conseguiu chegar. Descobrindo o autismo da Ana Laura. Meu Deus. Ana Laura foi um bebê prematuro. E esse fato serviu como justificativa para todas as suas dificuldades e atrasos e comportamentos atípicos desde seu nascimento. No aniversário de 1 ano, veio a poda neural. Ela parou de falar mamá, papá, parou de balbuciar, passou a só gritar e chorar. Regrediu na introdução alimentar, começou a apresentar mais claramente as estereotipias e alterações sensoriais. Com 1 ano e 1 mês eu comecei a buscar ajuda, estudar sobre o assunto. Levá-la em médicos para avaliações. Com 1 ano e 2 meses, ela começou a avaliação de fato, a investigação e avaliações multidisciplinares. E faltando 2 dias para ela completar 1 ano e 6 meses, ela fechou o diagnóstico oficial do transtorno do espectro autista. E o meu diagnóstico de autismo? Durante as consultas e avaliações médicas, o diagnóstico da Ana Laura, tem uma coisa que a maioria das pessoas aqui conhece, chamada anamnese. Então, quando eu falava da minha história, da Ana Laura, eu contava um pouco da dinâmica, basicamente todos os profissionais, tanto de terapeutas quanto médicos, falam, tá bom, mas você é autista também, você sabe, né? Eu tipo, não sou autista não, eu tenho um monte de CID aqui, relaxa. Mas resistia, afinal, eu já tinha diagnósticos, né? Aí, até eu conversei com 2 mulheres, uma que foi colega de tratamento ambulatorial
e uma que foi colega de internação psiquiátrica, e ambas me relataram a mesma história. Anos e anos, até mais de 10 anos de diagnósticos equivocados, de sofrimento, até chegar ao diagnóstico correto e tardio de autismo. Naquela época eu pensava, isso não existe, diagnóstico equivocado? Como assim? Depois de conhecer mais sobre o autismo, aí eu mergulhei no mundo, né? Resolvi fazer uma avaliação com um psiquiatra especializado que confirmou o meu diagnóstico de autismo TDAH. E depois uma avaliação neuropsicológica. Aos 25 anos, apenas 2 meses depois do diagnóstico da Ana Laura, eu recebi o meu. É o famoso compre um, leve 2. Nossa. A minha vida já foi assim. Hospital, 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 hospital e hospital. Ela também já foi assim. Então lembra quando eu falei que meu pai penteava meu cabelo? Porque senão eu batia com a escova. Lembra que eu falei que meu pai cortava minha unha todo dia? Porque senão eu me arranhava? Bom dia, café da manhã. Então, a minha vida já foi extremamente monocromática. Era tristeza e dor, basicamente, todos os dias. Mas hoje em dia minha vida é diferente. Não que não haja tristeza, dor, choro e crises. Existe. Mas eu digo que entrou o transtorno do espectro autista na minha vida e eu pude ter mais cor, literalmente. Passou a ser um espectro. Coisas boas, coisas ruins, não só uma vida monocromática. Então hoje em dia minha vida é assim. Eu tenho cor nela, muita. Então eu tenho dias de crise, tenho dias de hospital? Sim. Mas eu tenho dias de ativismo, na luta de antimanicomial, eu fui no ato, dia da parada PCD, do orgulho PCD. Eu tenho felicidade na minha vida, não tenho só tristeza. Tenho a parada LGBT. uma vida. Parada LGBT. Mas assim, você é a favor do antimanicomio? Depois dos nossos diagnósticos, você é a favor do... eu passei a compartilhar a rotina da nossa família atípica e criar conteúdo digital para as redes sociais. Como autista com uma necessidade de suporte e mãe de uma criança autista. Sim. Me tornei ativista pela causa da luta antimanicomial, da saúde mental, da neurodiversidade e da luta das pessoas com deficiência. Daí eu fui pro contrário, porque eu tranquei a faculdade de psicologia pela 3ª vez. Eu já estou há mais de 7 anos matriculada na faculdade, mas eu só consegui fazer 7 períodos. Simplesmente porque eu tinha muita crise na faculdade, pela falta de inclusão, eu faltava muito. Sempre passei em notas nas matérias, mas não faltava, repetia sempre por falta. E apesar de levar laudo, testado, eles sempre falaram, você tem 25% de poder faltar, então fique os seus 25%. Quando eu comecei a fazer a mesma matéria pela 4ª vez, sendo que eu já tinha passado 4 vezes, eu falei, bom, tem uma coisa errada, eu não consigo. E isso tudo só piorou com o nascimento da Ana Laura, né? Porque rotina de cuidados, escolas, terapia, eu faltava cada vez mais, então eu tranquei. Durante toda a minha vida, eu sempre tive uma dificuldade muito grande de me expressar. E mesmo quando eu tentava, minha voz era calada. As pessoas não tinham interesse no que eu tinha a dizer. Eu era problemática demais para ter qualquer credibilidade e ser levada a sério. Hoje eu sei que 9 a cada 10 mulheres autistas foram abusadas até a idade adulta. 9 entre 10. Um estudo sério. Esse número parece surreal, mas é verdade. Então, é uma coisa que é um tabu, sabe? Porque a gente não fala sobre isso. 30%, mais de 60% dos autistas, isso considerando da infância até adultos, já pensaram ou pensam em suicídio. Mais de 30% dos autistas já planejaram ou tentaram se matar. São números alarmantes, porque na comunidade autista nós estamos muito mais propensos a esse tipo de vulnerabilidade. Tanto de abuso quanto de
se sentir deslocado, de depressão. Então, são questões que perpassam a infância, porém elas começam ali. Se a gente não começar de agora a cuidar da saúde mental dessas crianças, lá na frente tem coisa. Hoje eu faço palestras e escrevo minhas experiências nas redes sociais e o meu próximo projeto é lançar um livro. Busco ressignificar tudo de difícil que eu passei. E o lema da minha vida é: eu compartilho a minha história na esperança de que ela não se repita. Eu luto por uma sociedade mais inclusiva, que reconheça nossas capacidades, mas também respeite nossos limites. E que para que não haja nada sobre nós e nós. Eu estou muito feliz por estar aqui hoje. Cara, que tabu. Nossa, caramba, gente, que história, cara. Espero que vocês tenham gostado. Jesus. Saudade da minha filha.